Meus amigos, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã, juntamente com o Departamento de Comunicação da Convenção Batista Fluminense. Esta revista, que foi escrita pelo pastor Eric Mendonça, com o título Atos da Igreja Primitiva, estudando Atos e os relatos da Igreja Primitiva. Antes de começarmos, não esqueça de se inscrever no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito Inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário e acione o sino das notificações e compartilhe. Toda semana nós estaremos publicando aqui uma nova lição para estudarmos juntos. A lição de hoje, como eu disse, ela é a de número 11. Ela traz o título Paulo, Conversão e Chamado. Curta, que tem um texto base no capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos. Do versículo 1 ao 3, nós estaremos lendo essa parte do capítulo 8 e estaremos aqui meditando nesta nossa introdução. E o texto, ele nos diz assim: E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Curta. Bem, irmãos, o objetivo da lição desta semana é de que, no final deste estudo, possamos entender como foi o processo de Deus na vida de Paulo. Desde as suas perseguições até o início da sua caminhada missionária. Neste estudo de hoje, nós iremos salientar o ponto de partida para a vocação do então conhecido como Saulo, e enfatizar que a vocação dele foi efetivada pelo Cristo ressurreto, e também relacionar a vocação do apóstolo com o aprendizado que ele tinha como judeu. Nós iremos também verificar que Deus ele continua ainda vocacionando, na atualidade, os crentes para a sua obra. Mas antes, no entanto, eu quero agradecer aos irmãos que têm aí nos enviado as mensagens de todo o Brasil, não somente da área aqui da nossa Convenção Batista Fluminense. Em especial, eu quero mandar o meu abraço para a irmã Jane Alves. Ela é membro da Igreja Batista Jardim Surubi, em Itaperuna, no noroeste fluminense, que é pastoreada, aquela amada igreja, pelo pastor Vaxuel Rodrigues. Um abraço também para a irmã Gisele Marins Cunha. Ela é membro da Primeira Igreja Batista em São Vicente de Paulo, lá em Araruama, que é pastoreada, aquela amada igreja, pelo pastor Marcelo Barbosa. Um abraço para a irmã Silvia Maria, que também tem aí nos acompanhado aqui no nosso canal. Um recado para você: quando você mandar aí o seu recado, não esqueça de colocar de onde você é e qual a igreja que pertence. Se quiser também mandar o nome do seu pastor, também nós agradeceremos. Quanto à lição desta semana, irmãos, Lucas é o autor bíblico que narra aí a trajetória de transformação da vida de Saulo de Tarso. É extraordinário aquilo que Deus realiza realmente na vida desse homem. Se adiantarmos a nossa leitura bíblica para Atos 9, de 1 a 5,
veremos a narração de um dos momentos mais marcantes da história da igreja. O cristianismo e o mundo serão aí mudados a partir de então. Uma então obscura seita judia ou judaica, que era conhecida como o Caminho, registrada em Atos 9:2, dará uma guinada em seu rumo. O vinho novo estava no odre velho, e o instrumento para isso será o fariseu que se encontrou com Jesus ressurreto. O até então desconhecido fariseu se somará e também com os outros cristãos da época e se tornará depois de Jesus o maior vulto do cristianismo e da humanidade. O fato deve ter sucedido 3 anos após a morte de Jesus. Homens e mulheres do caminho estavam pregando o Cristo crucificado, o que despertou a ira do fariseu Saulo. O capítulo 9 mostra o seu estado emocional, expirando ainda ameaças, como registra no versículo 1. Era o homem Saulo contra Cristo. E entusiasmaticamente aí termina com ele pregando no versículo 29 do mesmo capítulo. Veremos então aquele homem dominado por Jesus Cristo. Vemos também neste texto que o caminho não morreria, pelo contrário, cresceria e seria denominado adiante como cristianismo e não mais uma seita dentro do judaísmo. A perseguição aos cristãos não o abateria. Um perseguidor, Saulo, terá um encontro com Jesus e levará o seu nome ao mundo, mesmo sob perseguição agora contra ele. E isso de tal maneira que nós, estudando a sua vida e lições, somos devedores ao seu ministério de levar a mensagem aos não-judeus da sua época. E também, com os corações, com mente e coração aberto aí, nós devemos caminhar pela vida e os ensinos de Saulo de Tarso. Depois, Paulo, o cristão por excelência. Sua trajetória é importante e impactante para o que vemos no Novo Testamento. Paulo aí no caso, será o último apóstolo chamado para este santo ministério apostólico. Mesmo sendo o último a ser escolhido e chamado, ele se torna um dos mais influentes daquela época, com sua capacidade de interlocução e também o desenvolvimento de temas centrais da fé, que foram, inclusive, sistematizados pela história e tradição da Igreja. Vejamos como foi essa jornada narrada por Lucas no livro de Atos dos Apóstolos, a partir então desta nossa lição. E dessa forma chegamos ao primeiro tópico da nossa lição, que traz o título Saulo, o Perseguidor. Saulo, o Perseguidor. Na primeira década do primeiro século, veremos registrado que havia 2 meninos em cidades diferentes, em Nazaré e em Tarso. Sequer eles pudessem saber um do outro, da existência do outro. O primeiro era Jesus, que mudou e marcou o mundo para sempre. O segundo, Saulo, tornou o primeiro conhecido fora dos limites da religião dos dois. Neste caso, o judaísmo. E pôs a vida em função dele, de Jesus, a ponto de dizer: e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Como ele mesmo registrou em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20. Mas no início, Saulo era conhecido como um opositor da fé cristã. Os textos que indicamos logo no início, como base para a nossa lição, relatam os primeiros momentos aí de Saulo,
citado por Lucas no livro de Atos, como um perseguidor da igreja, e em Filipenses 3, no versículo 6, ele próprio se denomina como este homem perseguidor. Ele participou de maneira ativa na morte do diácono Estevão, como estudamos na lição anterior, e que foi o primeiro mártir aí do cristianismo. Saulo, ele era um fariseu zeloso da cultura e da tradição, que seguia. Ele faz essa menção, inclusive, em Gálatas 11, em Gálatas 1, no capítulo 14, no versículo 14. Sua vida já foi, como menino e adolescente judeu, deve ter sido aí muito ativa na religião judaica, como todos aqueles meninos da época. Com 5 anos de idade, foi alfabetizado e começou aí a ler as escrituras. Com 6, foi enviado a uma escola rabínica. Aos 10, foi instruído na lei oral. Aos 12, teve aí a sua cerimônia de tornar-se filho da lei. Assim, ele começou a sua carreira de judeu ortodoxo. Entre os 13 e 16 anos, ele deve ter sido enviado para Jerusalém para ser educado como rabino. Saulo, ele tinha uma irmã morando em Jerusalém. E esse fato fica à mostra em Atos, no capítulo 23, no versículo 16. A hospedagem em Jerusalém não teria sido aí um problema então. Como vimos, ele recebeu uma educação religiosa muito consistente, o que o tornou um líder influente e respeitado entre os judeus. Sua erudição, o seu conhecimento, que era variado, e foi adquirido especialmente por meio da leitura, o levou a acreditar firmemente em sua missão de conter o avanço daquela seita conhecida como o Caminho. As perseguições que conduziu reflete a intensidade de hostilidade dos fariseus contra os seguidores de Jesus. Saulo estava imerso, estava dentro do farisaísmo de corpo e alma. E era um dos participantes assíduos do Sinédrio, que era a alta corte judaica, que lidava com as questões da fé. E era praticada como lei. Em Filipenses 3, no versículo 5, ele se descreve como fariseu, filho de fariseus, evidenciando a sua forte ligação com a escola farisaica e a sua adesão rígida à lei mosaica e também à ortodoxia judaica. O Sinédrio desempenhou um papel crucial na perseguição aos seguidores do Caminho. E Saulo era um respeitado membro desse conselho. Em Atos 22, 3, Lucas registra uma fala de Saulo, dizendo ser judeu, nascido em Tarso, na Cilícia, mas criado na cidade de Jerusalém. Instruído aos pés de Gamaliel, conforme a precisão da lei dos judeus, sendo zeloso para com Deus, assim como aqueles rabinos de sua época eram. Lá, ele estudou com Gamaliel, então. O mesmo de Atos 22, nos versículos 33 a 40, que destaca que alguns dizendo ter sido até um cristão oculto. Gamaliel era um dos mais sábios e notáveis rabinos daquele tempo. O grande. Ele era o neto ainda mais famoso de Hilel, doutor da lei em Jerusalém, no tempo do rei Herodes. Era o fundador da escola que levou o seu nome. O ancestral de patriarcas que estavam à frente do judaísmo há muito tempo, até cerca do 5º século da Era Comum. Hilel era babilônico de nascimento, de acordo com uma tradição, e pertencia à família de Davi, de quem recebeu aí lições sobre os ensinos do Antigo Testamento. Foi este Gamaliel, cujo discurso
se contém em Atos, aí está contido em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, que aconselhou o Sinédrio a não tentar contra a vida dos apóstolos. Ele possuía no seu coração fariseu uma fé que o impulsionava ao cristianismo. Em seu discurso, demonstrava um espírito tolerante e conciliador, característico das pregações de Jesus. Em Atos, no capítulo 5, dos versículos 34 a 40, durante o julgamento dos apóstolos judeus, o seu mestre, Gamaliel, ele destacou-se pela erudição e sabedoria de Saulo. Mesmo em meio à perseguição, Gamaliel aconselhou cautela aos líderes, lembrando que movimentos messiânicos anteriores haviam surgido e desaparecido. Ele sugeriu que se o movimento, aquele que Paulo estava participando, fosse humano, ele fracassaria como outros anteriores. Seu conselho foi seguido e os apóstolos foram libertados. O perseguidor foi alcançado pela graça. E assim, Saulo, nós aprendemos com estes momentos 3 lições do estudo de hoje. Primeiro, que somos salvos pela graça, não pela lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Assim ressalta Romanos 3, 20. Em segundo lugar, nós aprendemos que somos salvos pela graça por meio da fé. Não é a nossa fé que arranca alguma coisa de Deus. É a graça de Deus que nos oferece e nos possamos aí pela fé. Em terceiro lugar, nunca nos orgulhemos espiritualmente, pois nada somos e nada merecemos. É a bondade de Deus que nos dá tudo, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Assim, registra o próprio apóstolo Paulo em Efésios, no capítulo 5, no versículo 2. E dessa maneira chegamos ao segundo tópico da lição de hoje, e que traz o título A Transformação. A Transformação. O texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, narra a transformação de Saulo, que impactou não apenas sua própria vida, mas também os passos dos apóstolos e também a missão da igreja. Uma palavra de Saulo merece toda a atenção por sintetizar a sua vida. Na primeira carta aos Coríntios, quando ele diz que nem era digno de ser chamado apóstolo, porque perseguiu a igreja de Deus. Há 2 limites nela: perseguidor da igreja de Deus e também apóstolo. A mudança se deu no caminho de Damasco. Há 3 narrativas da sua conversão em Atos 9, de 1 a 19, narrada por Lucas, e 22, de 2 a 16, contada por ele em discurso ao povo de Jerusalém, após a sua prisão. E no capítulo 26, de 10 a 18, em Cesareia, contada por ele diante de Agripa e de Festo. Esta experiência o marcou para sempre. Nunca mais Saulo foi o mesmo. A conversão dele deve aí mudar a pessoa, toda a conversão. E aconteceu isso com ele. A história relatada de Paulo por Lucas dá testemunho de poder transformador de Deus. Ele passou de perseguidor a perseguido após a sua conversão. Em Atos 9, 1 a 9, temos aí a descrição da conversão de Saulo. Curta. E devemos refletir sobre essas questões relevantes para nós hoje. Primeiro, Saulo, ele achava que estava certo, pois estava convicto de que estava fazendo contra os cristãos, o povo do caminho.
em Atos 9:1. Saulo também, em segundo lugar, estava legalmente habilitado, humanamente falando, para realizar aqui as perseguições em nome da fé, em Atos 9:2 assim diz. Em terceiro lugar, Deus ele intervém na história de pessoas que humanamente seriam as mais difíceis de se converterem, pois para Deus nada é impossível. Atos 9:3 assim destaca. Em quarto lugar, Jesus ele foi claro, objetivo, ao dizer a Saulo onde ele estava errando, em Atos 9, de 4 a 5. E em quinto lugar, Saulo, com relação a Jesus, ele demonstrou que tinha um chamado, o Senhor mostrou para ele. Em sexto lugar, Saulo teve que se submeter ao chamado de Jesus, em Atos 9:6. E também Saulo estava impossibilitado de realizar qualquer ação pessoal inicialmente, sendo inclusive conduzido naquele lugar. Em Atos 9:6-8 assim diz. Seu chamado fez com que a glória de Deus fosse notada por aqueles que o acompanhavam, tendo a oportunidade de ouvir a voz do Senhor. Em Atos 9:7 assinar. Saulo, em seus primeiros passos, após o próprio Senhor pará-lo, precisou de ajuda na caminhada seguinte, necessitando ser carregado. Atos 9:8. Saulo, ele ficou 3 dias sem ver, comer e beber. Teve tempo para analisar o seu próprio caminho trilhado até ali e tudo o que tinha experimentado no caminho a Damasco. Literalmente, Saulo não virou apóstolo da noite para o dia, como relata Atos 9, no versículo 9. E neste caminhar, irmãos, chegamos ao terceiro tópico da lição de hoje, e que traz o título Paulo, o Apóstolo. Paulo, o Apóstolo. A conversão de Paulo não foi superficial, foi radical e profunda. Como deve ser aí uma conversão. Ele não se aculturou, nem aderiu a um grupo. Ele foi transformado pelo poder de Jesus e, como resultado, quis servi-lo, obedecendo à ordem de Jesus. Após chegar em Damasco, como o Senhor havia prometido, alguém é enviado para visitar Saulo. O escolhido foi um discípulo chamado Ananias. O Senhor disse a Ananias que o recém-convertido Saulo era um vaso escolhido para levar o seu nome, o nome de Jesus, perante os gentios, para todos os gentios. Assim registra Lucas em Atos 9, no versículo 15. Este discípulo disse a Saulo quais eram os propósitos do Senhor na vida dele, já que o próprio Senhor havia ordenado que assim o fizesse, como também realizasse a cura em sua vista e o deixasse são, e isso foi confirmado em Atos 9, do versículo 10 até o versículo 19. A vocação de Saulo foi estabelecida segundo a presciência de Deus. Ele mesmo confirma este fato aos Gálatas, quando escreve que, mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou para a sua graça. Gálatas 1:15. O apóstolo experimentou uma completa transformação por meio do encontro com Cristo e foi vocacionado por ele para uma grande obra. O livro de Atos, ele atesta para uma chamada presciente, quando nosso Senhor prepara Ananias para este início na carreira de Paulo, ou seja, era Jesus, era Deus preparando tudo. Após a experiência no caminho para Damasco, Paulo ele se prepara nas regiões da Arábia. Ele adquiriu ali o discernimento necessário para a sua missão
como apóstolo dos gentios. A vocação mudou o rumo da vida de Saulo. De perseguidor, os seguidores de Jesus, de personalidade tenaz e obstinada, Deus o chamou e o transformou no apóstolo que seria o maior responsável pela expansão da igreja no mundo gentílico. A operação da graça salvadora da vida de Saulo promoveu uma mudança radical em sua vida. Foi Jesus que o confrontou, foi Jesus que o surpreendeu e foi Jesus que o chamou pelo nome: Saulo, Saulo, por que me persegues? Cristo ainda chama o ser humano para frutificar no reino de Deus até hoje. É necessário um encontro real com Cristo. Quando isso acontece, ele capacita o ser humano para o seu propósito. Assim aconteceu com Saulo. Desta forma, ele imediatamente vai às sinagogas para proclamar Jesus, causando até uma desconfiança e medo no início entre os discípulos, pois ele era conhecido como perseguidor. Mas isso também enfurece os judeus, que tentam matá-lo. Em sua chegada a Jerusalém, Saulo enfrenta uma grande desconfiança. Mas foi Barnabé, que era natural de Chipre. Ele o apoia. Esta experiência molda o seu ministério. Devido à perseguição, ele é enviado a Cesareia e, em seguida, a Tarso, a sua cidade natal, para evitar o perigo de sua morte. Ananias, Barnabé e os discípulos auxiliaram Saulo nesta nova fase da sua vida, agora como pregador do Evangelho de Jesus, o discipulando para que ele seguisse no caminho. Em Atos 13, no versículo 1, Saulo ele reaparece como quem fazia parte aí de uma igreja que se reunia em Antioquia, sendo reconhecido como mestre. A partir deste capítulo, Saulo começa a ser chamado de Paulo. E é assim que a gente vai o chamar daqui para frente. Ele é chamado de Paulo por Lucas. Assim fica registrado em Atos, no capítulo 13, no versículo 9, a parte A do versículo. É importante esclarecer que Deus ele não mudou o nome de Saulo para Paulo, como ele fez com Abraão, com Sarai, com Jacó, com Simão. Saulo, sendo judeu, hebreu, recebeu este nome de seus pais, assim destaca Filipenses 3:5. Mas como seu pai ele era cidadão romano, ele também possuía cidadania romana. E o nome latino, soando como Saulo, seria Paulo. Enquanto atuava dentro da estrutura religiosa judaica, o nome era Saulo. Era mais aí apropriado, então. Porém, ao iniciar o seu ministério apostólico entre os gentios, adotou o nome de Paulo para se adaptar aos lugares onde ele pregaria. Como declarado aí na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, do versículo 19 ao 23. Isso também ajudava a dissociá-lo de seu passado como perseguidor. Agora, Paulo era um novo homem. Ele foi despido de toda a filosofia e religiosidade legalista do judaísmo. Ele aprendeu que a simplicidade era a chave que abriria a porta do cristianismo, que era preciso dominar as suas paixões, substituí-las pela alegria da salvação em Cristo Jesus. Ele também aprendeu que, a partir daquele momento, ele só poderia depender de Deus. Por isso, Paulo, ele descobre também, na experiência do silêncio e da solidão, por muitas vezes, que as coisas de Deus são do modo como Ele quer, e não como nós queremos. Deus ensinou a Paulo a ser o líder
que ele precisava para expandir o seu reino. Que possamos lembrar sempre que possuir um chamado é ter sido convocado por Deus para o cumprimento de uma tarefa que, com base em sua autoridade, é Ele, é Deus, é Ele mesmo quem estabelece. E que deve ser feito, como deve ser feito e por quem deve ser feito. É Deus que decide, não o homem. Com base nisso, nós podemos destacar 3 lições, então, a partir daqui. O mérito, a primeira lição, é que o mérito não é de quem é chamado, mas de quem chama, e neste caso, o mérito será sempre de Deus. Segunda, a gente aprende que a tarefa a ser realizada não pertence a quem foi chamado, mas a quem chamou, e também neste caso, é Deus novamente. Em terceiro lugar, não se trata de um peso, mas de um privilégio concedido pela graça divina. Quem chama passa a ser visto como infinitamente mais importante do que quem é chamado. Isso significa dizer que as razões, as formas, os objetivos devem sempre girar única e exclusivamente em torno da pessoa de Deus, que é aquele que nos chama para os seus propósitos. E dessa maneira, irmãos, chegamos à conclusão da nossa lição desta semana, da revista Palavra e Vida. Deus chama pessoas para realizar grandes feitos do reino divino. A grande verdade que aprendemos nessa lição é que Deus não mudou o seu método para vocacionar, para chamar a quem Ele quer. Para isso, Ele usa experiências muitas vezes dolorosas na vida de algumas pessoas. É preciso aguçar a nossa sensibilidade espiritual para identificarmos o chamado de Deus para a nossa vida. A vida de Paulo, ela é inspiradora. Um testemunho vivo do agir de Deus na vida de um homem. Sua vida também é um alerta para que a religiosidade não ponha escamas em nossos olhos, de forma que interpretemos errado a palavra do Senhor. Os servos do Senhor Jesus nunca tiveram características de perseguidores, mas sempre de perseguidos. O chamado de Paulo marca aí um novo tempo na igreja, onde, por meio dele, há uma potencialidade para a pregação aos gentios. Paulo, ele experimentou essa transformação radical, uma mensagem que anima a nossa vida ao ponto de crermos em uma jornada de fé e esperança, onde Deus está no controle das nossas vidas. Deus está cuidando de cada detalhe, assim como Ele fez com Paulo, através da vida de Ananias, de Barnabé, entre outras pessoas. Desta forma, entendemos com o estudo da lição de hoje que nenhum coração é bastante duro para não ser alcançado pela graça de Jesus. Não podemos deixar de orar por pessoas sem Cristo, pensando que elas são muito duras e nunca se converterão. Não há limites para o poder de Jesus. O propósito real de Deus para nós só pode ser descoberto em Cristo. A conversão redireciona a nossa vida. E a pessoa, quando é convertida, deseja servir a Jesus. Vida cristã é dedicação. Dedicação a Cristo. Não é uma busca de vida fácil e prazerosa. Você é convertido? Se é, então busque servir a Cristo com todo o seu coração e ficando no centro da vontade de Deus.
E assim, irmãos, chegamos ao nosso momento para pensar e agir, com 3 reflexões propostas pelo pastor Eric Mendonça, o escritor da revista deste trimestre. A primeira reflexão para nós é que quem são os Ananias ou os Barnabés da nossa caminhada? Pessoas aí que Deus enviou para serem bênção no cuidado da jornada da sua vida, da minha vida. A segunda reflexão: e se conseguimos listar 3 pessoas que pareçam muito difícil para a aceitação da mensagem do Senhor? Oremos então, ao terminarmos essa lição, para que Deus ele possa fazer um grandioso trabalho na vida dessas pessoas, como fez na vida de Paulo. Ele é poderoso para transformar vidas e também as suas histórias. A terceira reflexão e última é que nós cremos no processo de discipulado na vida daqueles que estão chegando à fé em Jesus. O apóstolo Paulo é a prova viva disso. O seu ministério foi lapidado no processo. Ele não se tornou o apóstolo e missionário da noite para o dia, literalmente. Este é um grande exemplo para nós, para que possamos investir e fazer discípulos, trabalhar nessa obra. Que Deus, assim, possa nos abençoar, para que Ele possa estar trabalhando em nossas vidas, para que possamos a cada dia estar fazendo discípulos, como é a ordem do Senhor. E que possamos confiar na ação do Espírito Santo na vida daquelas pessoas que amamos, daquelas pessoas que nós queremos que esteja no caminho, como aconteceu com o apóstolo Paulo. E assim, amigos e irmãos, terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, eu convido a não esquecer de se inscrever aqui no nosso canal no botão aqui embaixo. E curta, deixe o seu comentário, acione o sino das notificações e compartilhe para que mais pessoas também possam desfrutar do conteúdo da edificação na aprendizagem da Palavra de Deus. Bem, na próxima semana nós estaremos estudando a lição de número 12, e com o título A Chegada dos Gentios. A Chegada dos Gentios. E nós estaremos estudando essa nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?